Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você gosta de filosofia, se você é curioso, se você quer sempre aprender um pouquinho mais, fica comigo. Fica comigo. Na aula de hoje, eu vou tratar com vocês sobre os três primeiros filósofos de Mileto: Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Qual que é a importância desses primeiros pensadores para a filosofia ocidental? Esses três primeiros pensadores, eles vão dar base para a racionalidade, ou seja, toda a explicação da realidade antes da existência desses primeiros filósofos era dada a partir da mitologia, a mitologia grega. A mitologia, ela tinha explicação para todas as coisas dentro da natureza, até para as coisas ligadas com os aspectos éticos e morais. No caso, a filosofia, esse nascimento da filosofia, vem colocar a importância da razão humana, a importância do pensamento sistemático na hora de descobrirmos, de percebermos a racionalidade que existe dentro da realidade. Ou seja, vamos explicar a realidade a partir da própria realidade. Tales, ele é o iniciador desse sistema de pensar. O Tales, ele vai iniciar com algo que hoje para a gente é muito simples. Ele vai dizer assim, que o início de todas as coisas na natureza é a água. Hoje, para a gente, pensar que a água é início de todas as coisas na natureza é um pensamento simplório. Só que se a gente pensar na época de Tales, é um pensamento grandioso, porque ele estava saindo de um pensamento mítico, estava ali em transição, de onde tudo era explicado pelo mito, para explicar as coisas agora de uma forma natural, de uma forma racional. Ou seja, vamos olhar para a natureza e vamos ver dentro da própria natureza os princípios que podem ser origem da vida. A gente vai chamar esse primeiro princípio de arqué, tá? Primeira substância. É como se nós entendêssemos hoje a questão do átomo. Pense o átomo. O átomo, né, de uma forma geral, é o início de tudo que existe na natureza. Então, o átomo é essa arqué. Tales começou com uma ideia simples, né? Ele falou do quê? Ele falou da água. Por que a água? Ele começou a observar que tudo dependia da água para estar vivo, que a terra, ela repousava em cima das águas. Estudou também as questões do rio Nilo, percebeu que o rio Nilo, ele era muito importante para a vida, para a agricultura. Então, o Tales, além dessa parte filosófica, racional, da importância dele para o início da filosofia, ele também é muito importante para a agricultura, ele é muito importante para a astronomia. Ele foi o primeiro a prever um eclipse solar. Já ouviram falar no Teorema de Tales? O Teorema de Tales, gente, ele é usado para medir as pirâmides. Ele observou as pirâmides do Egito e calculou como se media. Então, também era um exímio matemático, entre outras coisas que nós não vamos nos aprofundar nesta aula. Pessoal, o segundo pensador, né, ou filósofo conhecido da história ocidental é o Anaximandro de Mileto. O Anaximandro de Mileto, ele tem uma importância também grandiosa. Ele vai falar num princípio gerador chamado apeiron, ou seja, a arqué do mundo, segundo o Anaximandro, era apeiron. O apeiron significa o indeterminado, o infinito. Aí a gente começa a perceber uma abstração maior em relação ao conceito que dá início a toda a natureza. E chegando a esta abstração, a gente pode entender a possibilidade, o que fez com que os filósofos pudessem chegar à ideia do átomo. Porque o átomo também, né, mesmo a gente que conhece hoje, é uma ideia bem abstrata, certo? Então, o Anaximandro, ele é muito importante porque ele procura um princípio dentro da própria physis, natureza, e ao mesmo tempo ele consegue
uma abstração muito grande em relação a esse conceito que é o apeiron, segundo o filósofo. Um terceiro filósofo que também é da mesma escola de Mileto é o Anaxímenes. O Anaxímenes, ele vai se aproximar tanto do Tales de Mileto quanto do Anaximandro de Mileto, porque ele vai entender que o princípio gerador de toda a vida, o princípio gerador de toda a matéria é o ar, né, o pneuma, a respiração. Percebam que ele está ali olhando a natureza e percebendo que os seres vivos respiram. Então o ar ele está muito ligado à vida. Então ele tenta explicar a natureza, a física, dentro de conceitos, dentro da própria natureza, dentro de princípios naturais. Então, o Anaximandro e o Anaxímenes, eles buscam algo que explique a natureza na mesma linhagem de Tales, só que cada um dá a sua contribuição. No caso aí do Anaxímenes é o ar, ok? Que é invisível, porém a gente percebe que ele existe. Pessoal, se vocês gostam de filosofia, se vocês estão gostando da minha aula, continuem assistindo. Vou preparar para a próxima aula outros pré-socráticos que são muito interessantes. Um deles vai dar origem ao que a gente conhece hoje como átomo. Pensem que nessa época não tinham lentes avançadas para se observar nada. Isso tudo vinha do raciocínio, do pensamento, da abstração. Hoje em dia tem muitas pessoas que deixam de lado a importância das ideias e a importância da abstração. Mas quando a gente começa a estudar filosofia, a gente percebe que como é importante a abstração, as ideias para gerar conhecimento. Se gostaram da aula, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Beijos!